Queridos, nós vamos ter o momento de tocar na palavra do Senhor. E aí peço, sempre, o que mais conta no momento da palavra não é o tempo que a gente prega, não é quanto nós ficamos para preparar uma mensagem, mas é quando o Espírito Santo tem liberdade. E quando encontra corações sedentos para ouvir a palavra. Há poucos dias eu estava lembrando de vários congressos que eu participei da nossa igreja. E quando ia para aquele lugar, eu ia para dizer assim: Senhor, fala comigo. Que essa palavra não possa ser uma palavra que venha entrar e sair do meu coração. Há poucos dias eu estava em uma reunião, tinha que ir para uma reunião, e o meu coração estava com muita dificuldade de saber a pessoa que eu estaria assistindo naquele dia, mas ao mesmo tempo Deus dizendo para mim assim: você precisa ir, você precisa ir. Eu estava em uma cirurgia, tinha vindo de uma cirurgia, não estava bem naquele dia, mas o Espírito Santo me impulsionou para ir para aquele lugar. E eu fui com o meu coração muito aberto, apesar de encontrar a dificuldade daquela pessoa que estaria ali ministrando naquele dia. Mas eu fui dizendo para mim: Senhor, eu não estou aqui com esse propósito de poder escolher quem vai pregar. Não compete a mim. Eu quero que o Senhor fale comigo. E naquele dia, era uma reunião com a liderança. Deus falou de uma maneira muito especial com a minha vida. Então eu conto essas coisas, querido, que às vezes você chega com resistência pela denominação, ou porque já ouviu tantas pregações. Abre o seu coração, deixa Deus falar contigo nessa manhã. Eu tenho certeza que não eu e Emilson, mas o Senhor vai dizer algo bem especial. Eu quero hoje chamar a atenção para um assunto um pouco diferente, mais bíblico, quando nós vamos estar vendo esse comportamento de Jesus, Eu não passei desculpa, Letícia, não passei os Lucas 2, 41 a 42, a 52. Lucas 2, 41 a 52. O comportamento de Jesus, e eu quero chamar essa sua atenção desse olhar, que a gente como pai, como líder, precisamos ter. Então nós, vamos supor, estamos passando num período de onde vemos muitas crianças se tornarem pré-adolescente, adolescente, adultos, e às vezes nós não temos esse contato, porque na nossa cabeça ainda é como se fosse aquela criança. E aí essas pessoas parecem como se fossem pessoas invisíveis. Então, como que é importante nós observarmos essas mudanças, que aquela criança não é mais uma criança hoje, é um adulto, que precisa ser respeitado, e que eles também vão nos ensinar bastante coisa. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse olhar de um filho, Qual a condição de uma pessoa como filho? Nós sabemos qual a condição de Jesus, Ele se dizia filho do homem, se referindo da sua natureza humana, mas também era reconhecido como filho de Deus, o filho de Deus, o único. Então, na visão de um filho, até os 11 anos, eu quis pontuar algumas coisas.
É mais ou menos assim, né? É uma expressão geralmente de amor. Era muito comum eu ouvir isso na minha casa. Pai, eu te amo do fundo do meu coração. Você como pai, como mãe, você já ouviu isso? Né? Alguém já ouviu isso? E aí eu sempre falava assim, sempre no fundo, filho, eu não posso estar no meio, brincava, não. No fundo do meu coração. Você é meu herói. Essa palavra aqui, eu sabia que ela não tinha noção do que ela estava falando. Eu nunca vou te deixar. Você já falou isso para o seu pai, para a sua mãe? Eu nunca vou te deixar. Né? E aí eu sempre dizia, filho, eu já falei isso também para minha mãe. E aí nessa fase, é aquela fase ainda de insegurança, não me deixa sozinho, dorme aqui comigo, conta uma história. Então eu quero começar aqui trazendo essas informações, eu quero fazer com que você viaje mesmo aí no seu pensamento, que são coisas que talvez alguns aqui não passaram, eu sei disso. Mas essa insegurança era tão grande de uma criança, que geralmente ela diz assim, se você não for, eu não vou. Porque a sua figura como autoridade, seja um pai, um tio, ou avô, alguém que você tem referência, né? Esse ser precisa dessa referência para estar ali naquele lugar. Isso também acontece na própria igreja. Nós viemos adorar a Deus, nós viemos buscar o Senhor, mas também nós viemos em busca daquela pessoa que vai estar pregando, que vai estar nos setores, que são referência ali naquele lugar. Mas na realidade que a gente observa que a partir aí dos 12, eu peguei o número 12 mesmo, de propósito, né? Não só o que vai dizer lá em Lucas, mas a gente já percebe que a partir dos 12, em algumas situações, o comportamento começa a estar hoje até mais acelerado antes dos 12, mas a partir dos 12 o comportamento começa a mudar daquele ser. O filho naturalmente percebe que o seu comportamento passa a ser diferente. E é interessante quando você olha e não tem uma explicação lógica, né, natural, não existe uma explicação bíblica, porque até os 11 anos Jesus permanece como filho de Maria e José, e quando chega aos 12 ele se dá conta, né, de que o seu chamado começa, né, ele vai ter um tempo aí, e começa aí aos 30 anos, mas que o seu chamado, ele se dá conta, se depara que ele tem ali uma missão. Não sei se você lembra disso. Odeio essa casa. Detesto essas palavras, obedecer. E por fim, quando o filho já está bem revoltado, estou falando filho aqui, né, no sentido de filho ou filha, tá, irmãos? Diz uma frase que os pais às vezes ficam arrasados. Eu te odeio. Alguém aqui já ouviu isso na sua casa? Não, né? Sim ou não? Eu te odeio, você fica assim, como é que é? Não fala mais comigo, não dá vontade nessa hora não falar? Também não vou falar nada. Mãe, tem comida? Você não me odeia? Mas nós não conseguimos agir assim. E aí a expressão desse ódio é que é irritante para a vida de um pai, né? Para a vida dos pais. Corre para o quarto e o que que faz? O que que faz? Fecha a porta? Educadamente. Bate a porta com toda a força. Tem algum pai aqui que já viveu uma situação como eu? Olha, gente, tem pessoas reais.
A realidade é que seu filho já não é mais o mesmo. Seu corpo aqui está passando por várias transformações. E às vezes nós esquecemos, é a mesma transformação que quando uma pessoa a partir dos 45 passa, né? Só que na fase jovem é questão de muito hormônio. Já na fase a partir dos 45 é falta de hormônio. Você chora, você se aborrece. A verdade é que a vida dos pais, querido, também não será mais a mesma a partir daquele momento. E para isso você vai precisar contar com a ajuda da palavra do Senhor para te dar muita sabedoria e com a ajuda da igreja. Veja o que vai dizer aí no livro de Lucas, capítulo 2, 41. Vamos analisar, né, o comportamento dessa família, o comportamento desse filho, de uma geração totalmente diferente da nossa, e lembrando, né, que é de uma cultura oriental, mais diferente, e que se você não teve contato com nenhum oriental, você vai ter alguma dificuldade, às vezes, até em entender alguns comportamentos. José e Maria também foram surpreendidos com a mudança de comportamento de Jesus. No versículo 41, vai dizer assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Vamos falar um pouquinho sobre esse versículo. Todos os anos. Por que achamos, querido, que a vida vai sempre repetir as mesmas coisas? Por que nós achamos que todos os anos, ou que todo momento quando eu chegar na igreja, né, vai ter a mesma coisa? E é interessante quando você muda o hábito do culto. Eu às vezes dava um nó na minha cabeça quando às vezes a minha liderança mudava no culto da ceia. Vou dar um exemplo aqui. Geralmente era louvor, aviso, palavra e ceia. Aí quando mudava, abria o culto com a ceia. Eu falei, não é possível. Por que a ceia agora? Eu nem me preparei, não. Como assim não se preparou? Você já tem que vir se preparado de casa, sujeito. As mudanças, nós temos muita dificuldade de aceitar. E as mudanças externas que eu estou falando, imagina do seu interior. E nós temos falado muito isso. Ninguém consegue mudar a sua cabeça, o seu coração. Ninguém. Nem pai, nem mãe, serviço sede, nem filho, nem filha. Somente o Espírito Santo de Deus, se houver um coração aberto e sedento, e que de fato quer aprender. Aí sim, começa o processo de conversão. Diz aqui, todos os anos, a maneira com que eles cultuavam era a mesma. As mudanças da vida, querido, elas são reais, porém nós temos dificuldade de aceitá-la. Diz aqui, cada ano que passa é diferente, e também as nossas reações são diferentes. O exemplo é no nosso questão de hábito. Algumas coisas que você fazia, hoje você já não vai conseguir fazer mais, porque o seu corpo continua mudando. Eu dizia assim, o meu estômago não sabe se é meio-dia ou meia-noite. Eu como a qualquer hora e ficava bem. E hoje? Será que eu consigo fazer isso? Já não consigo mais. Porque o corpo está em constante mudança. O dia, querido, em que a rotina que foi quebrada. E quando essa rotina é quebrada, querido,
a gente fica um pouco perdido. O que houve? E eu posso dizer, da mesma maneira, como Jesus aqui ainda criança, quebrou a rotina daquela família, em que não a rotina de ir ao templo, não a rotina de orar, não a rotina de prestar todo ali o culto, mas esse momento em que ele para, e que nesse dia ele não vai com os seus pais. Esse mesmo Jesus que quebrou a rotina da sua família, Ele também quebra a nossa rotina da nossa vida, querida. E a rotina, ela é boa, ela é necessária, mas ao mesmo tempo, constantemente o Senhor quer fazer as mudanças, para que você possa estar sendo aperfeiçoado e mudado por Ele. Porque caso Deus não venha quebrar essa rotina do nosso cultuar a Deus, da maneira com que a gente começa a inverter a situação. Eu já participei de vários seminários, eu já participei de vários temas, e já vi pessoas dizendo, sentado aí como você, o que o pastor poderia dizer e o que não poderia. Isso está errado. Isso não deve ser assim. Isso não tem nada a ver. E bola fora. Agora ele vai falar isso. Geralmente quando eu vou para esses lugares que tenho essa felicidade de encontrar essas pessoas, eu gentilmente levanto e vou para outro lugar. Porque essas palavras, elas contaminam o nosso coração. Deus quer quebrar a rotina, querido, dessa espiritualidade. Ao mesmo tempo que a rotina ela é boa, no sentido de que você se estabiliza, você sabe o que vai acontecer, mas chega um momento que você começa a querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Eu lembro de uma frase de uma pessoa na rádio que falava assim: venha para esse local, ou Deus vai realizar um milagre na sua vida, ou Ele me mata. Só para você entender. Ou às vezes nós achamos que sabemos tanto, venha porque hoje você vai ser curado. Qual a pessoa que pode dizer que você vai ser curado? Me diz aí. Eu sei que isso é uma maneira de chamar a pessoa, eu sei que é uma maneira de atrair a pessoa para o culto, mas eu acredito que poderia usar de uma palavra bem mais sábia. Então, a importância de que todos precisam sentar para ouvir a ministração da palavra. E quando você estiver aí, querida, ouvindo, eu quero que você saiba, por mais que você seja apaixonado pela Bíblia, por mais que você leia e seja temente, como eu também sou, cada dia estou descobrindo que eu sei muito pouco diante da sabedoria e da grandeza do Senhor. Quantas vezes eu sou surpreendido com a sua graça. Diz aqui que tudo acontecia como de costume. Eles subiram para a festa, repetiram os mesmos costumes, a festa terminou e voltaram para casa, igual acontece conosco. A rotina da nossa vida, ela não é só quebrada quando há uma morte, quando há uma doença, querida. Há coisas que Deus quer mudar na sua vida, para que você viva, não a palavra novo de Deus, mas que você possa ter experiências com o Senhor. Eu sei que para que você dizer que Deus cura, você não precisa ter um testemunho de que Deus curou uma enfermidade na sua vida. É um ato de fé, óbvio. Você concorda comigo? Você não precisa dizer, não, eu não posso falar de que Deus cura porque eu não tenho experiência. Nada. É um ato de fé. Eu acredito, independente se eu tenho essa experiência ou não, mas quando você tem um testemunho na sua vida de cura, e quando você transmite para aquela pessoa, além de você demonstrar
colocar fé naquele coração, você vai dizer: aqui está uma pessoa que foi curado pelo poder de Deus. Aleluia! Então, querido, os momentos de lutas que você passa, e às vezes nós achamos que é falta da presença de Deus, ou porque estamos fazendo algo errado, pode ser. Mas também pode ser que Deus está chamando a sua atenção, dizendo: filho, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei somente para você vir um culto, estender suas mãos, chegar em casa, fechar a sua Bíblia e ir embora. Eu quero ter experiências contigo, aleluia! Eu quero falar contigo e eu quero que você encontre em você um coração aberto para aquilo que for necessário. Samuel, quando disse eis-me aqui, ele não falou de boca para fora. Você já observou o quanto nós falamos eis-me aqui, mas só de palavras? Vou dar um exemplo, irmãos, dentro da nossa denominação. Hoje nós temos muita necessidade de ter obreiros e recepções e recepcionistas. Falta de mão de obra, falta de voluntário. E eu entendo porque eu já passei por isso. Tive muitas resistências. Hoje nós temos encontrando dificuldade de ter pessoas para nos ajudar na assessoria. Terça, quinta e sexta-feira, escolhe um dia, manhã e tarde. Pessoas que às vezes dizem: Senhor, estou aqui, mas não querem se envolver, não querem quebrar a rotina. Ah, porque à tarde eu tenho que fazer isso. Ah, porque todos os dias eu sou dessa maneira. Deus tem chamado você, querido, para quebrar a rotina da sua vida e ter uma experiência melhor com Ele. Quando ele completou 12 anos, versículo 42 de idade, Lucas 2, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, versículo 43, Jesus, ainda que um menino, com 12 anos, vai quebrar a rotina da sua família. Ele agora mostra que ele não é apenas um filho do homem, mas um filho de Deus. E aí lá no versículo 51 desse mesmo texto, ou 50 ou 52, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é um outro versículo, que vai dizer assim, que quando Jesus fala que ele estava cuidando das coisas do Pai, Maria não compreendeu, e é uma coisa que a gente não consegue entender, porque Maria estava ciente que Jesus era o Filho de Deus. Como não entender aquelas coisas? Existem situações, querido, que a gente não compreende, que acontece no nosso relacionamento, na igreja. Mas compete a nós simplesmente acreditarmos na palavra de Deus. E o que nós temos visto, que aqui serve de um grande exemplo, e nós temos testemunhado, a Liliane pode testemunhar isso aqui para a gente, né? E outros professores, como que as nossas crianças são evangelistas em potencial. Elas não têm medo. Lembro de um período que a gente estava em um ambiente familiar, em que parte dessa família muito católica, eu lembro da minha filha dizendo, as pessoas comendo: vocês não vão parar para orar, não? Jamais um adulto iria fazer isso em uma casa de uma visita, né? Sabendo que eles eram de outra religião, que não tinha esse hábito. Mas uma criança, querido. Por isso que o Senhor nos ensina a você ensinar o seu filho
no caminho do Senhor. Ele agora vai mostrar que ele não é apenas filho do homem, mas filho de Deus. Na segunda parte do versículo 43, esse som vai acabar, que nós vamos colocar um vidro lá fora, irmãos. Amém? E essa pessoa que está falando aí, não vota nele não. Por quê? Está atrapalhando o culto. A segunda parte aqui do versículo 43, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. E ele ficou aqui para cumprir a sua missão, estabelecer o reino de Deus, começando ali em Jerusalém, ou, como ele mesmo dizia, fazer a obra do Pai. E aqui existe uma frase, querido, que os filhos vão gostar dessa frase, né? E os pais não vão gostar disso que eu vou dizer. Os nossos filhos não são nossos. É difícil, irmãos, a gente entender isso. Como pode? Carne da minha carne, eu que educo, eu que estudo, eu que boto para fazer tantas coisas. Não, ok. Mas se você não entregar para o Senhor, ele vai para o mundo. Mas não será seu, querido. Enquanto esse tempo é tempo de você aproveitar. E aí eu volto aqui para falar sobre a prática da nossa realidade. As nossas crianças, nossos pré-adolescentes, adolescentes, adultos não são nossos. Alguns vão permanecer, outros Deus estarão enviando para outros lugares, mas compete a nós, nesse período que nós estamos, honrá-los, valorizar cada momento dessa pessoa. Os nossos jovens, os nossos filhos, eles têm uma missão, querido, para cumprir. Não projete, querido, os seus planos, que talvez foram frustrados, para a vida dos seus filhos. Ou que você não conseguiu realizar. Eu não consegui por sua causa. Eu tive que trabalhar, fazer tudo isso. E jogar aquela responsabilidade, achando que os seus filhos poderão cumprir. São pessoas únicas, são pessoas diferentes. Quantos aqui têm mais de um filho? São iguais? A gente pensa assim, né? Eu tive um tão calminho. O outro vai ser bagunceiro. Geralmente é o oposto. Fulano é tão organizado. São diferentes, querido. Por ser seu filho ou sua filha, tem traços seu. Na verdade, é uma mistura. O que é bom, geralmente as mães falam que é dela. E o que é ruim? Do pai. E o que o pai fala? Isso aí que é ruim é da sua mãe. E o que é bom? É meu. Tem uma mistura ali que você não sabe quem é quem. Mas o que nós podemos assim observar, querido, que os nossos filhos não são nossos. Mas é uma honra poder prepará-los para servir ao Senhor. Imagine você saber que nesta hora, olha a sua alegria, o seu filho já está adulto, casado ou não mora mais com você, saber que nesse exato momento, aquilo que você ensinou durante todos os anos, de que aos domingos está na casa do Senhor, porque eu acredito que esse domingo é o dia separado para nós estarmos na casa de Deus, e saber que, independente que o seu filho ou sua filha não esteja com você, nesse exato momento, ele se levantou a ela para ir para a casa do Senhor. Não é motivo de alegria, irmãos? E como um pai ou uma mãe sofre quando sabe que o seu filho ou sua filha se desviou, não quer mais nada com Deus.
Apesar de eles não serem seus, mas compete você entregar ao Senhor e interceder para que essa alegria possa voltar novamente ao seu coração. Glória a Deus. Diz aqui, sem que eles percebessem, versículo 43. Será que ainda nós não percebemos que os nossos filhos cresceram? Será que na igreja nós não percebemos que aquela criança já não é mais uma criança e que nós temos que confiar naquela pessoa, ainda que com o seu coração apavorado? E às vezes nós precisamos da ajuda um dos outros. Eu confesso que eu sou mais como pai, de segurar, né? Na minha casa era assim, a minha esposa que dizia, não, libera, precisa aprender, precisa sair. Eu já tinha mais medo, então a minha esposa me ajudou muito isso na minha família. Então eu lembro de um desses dias que eu estava lá no terraço e tinha que levar. Lembra quando você alugava fita de vídeo? Alguém aqui é dessa fase? Gente, olha só. Levava, você alugava e se não entregava no dia, você pagava o dobro, era um desespero, aquela coisa. Eu não queria ir, a minha esposa também não podia ir, aí a minha filha falou, eu vou. Eu falei, vai nada? E a minha esposa disse, não, tem que deixar ela ir. Não vai, não, tem que deixar. E com muito custo eu deixei. Eu sou sábio, vou contra esse pedido da minha esposa? Não, deixei. Aí eu fui lá para o terraço, eu lembro dessa cena até hoje. Ali no Vila 3. Aí a minha filha descendo, e eu falei, Senhor, livra ela dessa pessoa, essa pessoa estranha. Olha, essa pessoa é mal encarada, tal. Eu fui até onde ele entrou na loja. E na volta eu fiquei lá de cima, olhando. Senhor, guarda, protege. Cadê a minha filha? Nós somos assim, querida. Eu não tinha percebido que a minha filha tinha crescido. Lembro de uma frase muito importante. Uma frase num momento muito difícil de ordem familiar. A minha filha olhou para mim e disse, pai, você me ensinou a palavra de Deus? Eu lhe ensinei. Então agora você confia. Como é difícil, querido, colocar isso em prática. Será que ainda nós não percebemos o quanto Deus tem usado as pessoas da nossa igreja, que nós precisamos também confiar, porque elas estão crescendo, porque a palavra de Deus está sendo ministrada aqui nesse lugar, irmãos. E esse crescimento, ele se faz à medida que, não só por idade, mas o crescimento também da fé, daquelas pessoas que às vezes são imaturos, que erram, e que às vezes você fala, não vale a pena confiar. Já cometeu vários erros, nós vamos permitir isso de novo? Mas se você está ensinando a palavra, você tem que confiar. Você precisa, ainda talvez com mais cautela, mais de perto, mas precisa, para que aquelas pessoas possam crescer. Não tem como impedir o crescimento, querido. Quando foi, querido, que você, ao ignorar esse comportamento e não respeitar que aquela pessoa precisava crescer, você acabou perdendo contato com ela? Teve um período que várias pessoas que trabalhavam comigo, a igreja foi tendo necessidades, e as pessoas vinham pedir à minha equipe, porque tinham boas pessoas sendo discipuladas. Eu não queria liberar aquelas pessoas. E eu falei, rapaz, na sua equipe você nunca discipulou ninguém? Você não discipula ninguém, você quer pegar a pessoa da minha equipe? Era assim mesmo que eu falava. E aí a pessoa foi dizendo a necessidade.
E eu falei, Senhor, essas pessoas que foram sendo discipuladas, crescido aqui, crescendo aqui na fé, não são minhas. E essas pessoas eu fui liberando. À medida que eu fui liberando, Deus enviava mais pessoas. E novamente, era um renovar para a minha vida, em poder ensinar aquelas pessoas. E aquelas que foram liberadas, também elas precisavam desse crescimento, dessa nova experiência. E olha que fato interessante, querido. Quando você libera uma pessoa, essa pessoa é tão grata que ela não vai embora. A primeira oportunidade que ela tem, ela vai estar de volta com você. E algumas dessas pessoas que na época eu liberei, continuou comigo depois. Então veja, quando você está liberando alguém, você não está perdendo, pelo contrário, você está ganhando. Mas quando você impede o crescimento, quando você não dá uma oportunidade para aquela pessoa ter responsabilidade, e você vai ter que corrigir mesmo, faz parte daquele que discipula, daquele que é um pai, daquele que é um líder. Quando você impede isso, você começa a impedir esse contato e aquela pessoa começa a se fechar e a boa comunicação já passa a existir. Aquilo que antigamente talvez tinha um abraço constante, já passa a não ter mais. Estão no mesmo lugar e hoje é muito comum, já não se comunicam, porque está toda hora olhando no WhatsApp. Se tornam estranhos no mesmo lar, marido e mulher, pais e filhos, e mães e assim por diante. Já não sentam à mesa para uma refeição e quando senta é só motivo de briga. A perda do contato familiar, querido, é um custo muito alto. A perda de alguém que está na igreja, você vê que aos poucos ela está saindo, não porque vai para um outro lugar, não porque Deus a chamou, mas simplesmente porque essa pessoa já não consegue se relacionar naquele ambiente. Como que é importante você poder chamar essa pessoa para conversar, gastar um tempo, não apontar os seus erros, mas dizer: vamos orar. Deus vai mostrar quem está com a verdade. Diz aqui que, no versículo 44, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então nós podemos aqui entender que a perda de contato familiar, a perda de um contato com alguém na fé, tem um custo muito alto, querido. Diz aqui que eles caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. O esforço aqui parecia em vão. Não estava nem entre os companheiros de viagem, nem entre os seus parentes, e nem entre as pessoas conhecidas. Esse de ir e voltar, querido, para procurar, é muito comum entre na função pastoral. Quantas situações o Emilson, como pastor, já viveu, ou que você talvez tenha vivido isso. Foi em busca de alguém que de repente já não está mais na igreja, você perde o contato, e quando você vai conversar com essa pessoa, você percebe que o coração mudou. Algo nessa relação entre pastor e ovelha, entre membro e a casa do Senhor, passou a não funcionar. O que nós podemos fazer, querido, para fechar essas portas do fundo? Será que apenas criticar dizendo
Essa pessoa é fraca na fé. Essa pessoa está cheia de pecado. É melhor que vai mesmo. Vai contaminar outras pessoas. Que pensamento tão débil, tão fraco, tão triste. O bom pastor, querido, ele não vê nenhuma ovelha que ele não possa resgatá-la. Aleluia! O bom pastor, ele vai em busca daquelas perdidas. O bom pastor senta ao seu lado e traz a cura e a palavra que ela precisa. Diz que essa família, não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-la. Seu filho tem uma missão. Você que chegou até aqui, você tem uma missão. Não desista. Durante muitos anos, a igreja ensinou que o topo e a missão seria ser um pastor. Ensinamento errado, querido. A nossa missão é de pregar para os perdidos. A nossa missão é de ir em busca daqueles que por algum motivo você perdeu o contato, ou que essa pessoa perdeu esse contato familiar com a família cristã. A perda de um contato familiar, querido, às vezes leva dias, meses e anos. Pense sobre isso. Na sua família, aquele seu irmão, aquela pessoa que era tão amiga sua, você cresceu, a atividade, a igreja tomou muito tempo, e você talvez tenha perdido esse contato familiar. De ir à casa dessa pessoa. Há uns meses atrás eu fui fazer uma visita a uma pessoa da minha família, muito simples. Eu já não a visitava há uns 4 anos. Que alegria! Uma casa simples, irmãos. Mas você não consegue sair de lá sem comer um pão e tomar um café. Em que as histórias familiares começam a lembrar. Lembra quando você fazia isso, quando a gente brincava, quando... Às vezes a gente não percebe isso. Mas perdemos esse contato familiar. Esses dias eu recebi um contato de um irmão que disse: pastor, meu filho vai nascer hoje. Se você puder, apareça aqui no hospital. E eu não pude, né? O primeiro filho dessa pessoa eu estive. E eu não pude comparecer, eu não estava me sentindo bem. Mas também naquele momento não quis comentar nada, né? No momento de alegria eu vou falar que não estou me sentindo bem. E aí passou alguns dias, eu expliquei qual é o motivo. Eu lembro da palavra dessa pessoa dizendo: olha, se nós estamos juntos hoje, é porque você e a Cristina foram muito importantes no início da nossa vida conjugal. Então, assim como nós demos muito trabalho, nós também queremos compartilhar a nossa alegria. Não é lindo isso, irmãos? Valorizar. Ser grato. Sabe, não entra na minha cabeça como que uma pessoa tem um compromisso na casa de Deus e não vem, não dá uma explicação. Não entra na minha cabeça. Você pode falar qualquer coisa, isso não vai entrar na minha cabeça. Você pode nos falar na hora.
E poucos dias nós falamos isso aqui em uma reunião. Mas depois, no mínimo, você tem que dizer, ó, não estava bem, não estava afim, porque você assumiu um compromisso com aquela família daquela igreja. Os pais de Jesus tinham um compromisso com ele. Talvez você não tenha passado por essa experiência, mas a experiência de, no meio de um tumulto, de um grande grupo, aquela criança sumiu. Será que algum pai que já passou por situação assim, aqui na nossa igreja? Sumiu, se perdeu ali, você fica ali, talvez minutos procurando, parece um desespero, né? Parece um desespero de horas. Imagina aqui, querido, diz aqui que 3 dias, versículo 46, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e lhe fazendo pergunta. Graças a Deus, ao Senhor, o final dessa história foi um final feliz. Depois o encontraram no templo. Mas nós sabemos que a maioria das vezes, quando nós perdemos o contato, é difícil voltar ao que era antes. Eu acredito que o que Maria e José viram é a realização de todos os pais cristãos. Encontrar o seu filho aonde? Na casa do Senhor, aleluia. Compartilhando da palavra. Diz o versículo 47, todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. A preocupação dos pais, querido, é um misto de responsabilidade e amor. Diz que quando os pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse, eu não consigo, querido, ouvir Maria dizer para Jesus dessa maneira, com essa tranquilidade, filho, por que você nos fez isso? Como que seria sua mãe se você estivesse na rua durante 3 dias? Garoto, você está doido? A minha mãe ia dizer, eu vou acabar com você. Eu lembro que nessa fase de crescimento, né, já com 13 ou 14 anos, achando que eu era adulto, já podia fazer tudo, trabalhava em um local, lá na Trindade, e tinha uma festa. Terminou, na época não tinha celular, tem telefone, era uma época pré-histórica, né, irmãos? Eu fui para a festa, foi uma maravilha, muita música. 1h eu estou voltando para casa, alegre, a primeira vez que eu volto para casa, 1h da manhã, sozinho, andando na rua, na Avenida da Trindade. Chego em casa, de longe eu vi a casa lotada, e eu cheguei falando, gente, será que morreu alguém? Será que aconteceu alguma coisa? O caso de morte ali era eu. Quando eu chego, minha mãe grita, não vou falar, não falou palavrão, mas falou uma outra palavra, seu, como é que você pode fazer isso comigo? Eu falei, o quê? Olha a hora. Toma um banho. Minha mãe tinha uma mania, essa coisa, tu tinha que tomar banho, gente. Esses dias estava lá com os meus primos. Lembra? A tia, quando chegava lá, o que ela mandava? Tomar banho. Toma um banho, vai para a cama, que quando seu pai chegar, ele vai te arrebentar. Assim mesmo. O que eu fiz? O que você fez? Olha a hora.
nós pensávamos que tinha acontecido isso, ele foi na polícia civil, a polícia já esteve aqui, então eu fiquei assim, gente. Quantos filhos adultos, casados, já com filhos, relatam que seus pais, querido, sabendo que você está doente, ficam o quê? Aflitos. Porque é pai, irmãos. Você está bem, filho? Você melhorou? E fechando, dizendo aqui, essa palavra não foram revelada, por isso não compreenderam. No versículo 49, ele perguntou a Jesus, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Existem coisas, querido, que nós não temos como explicar. Como Maria não sabia, uma vez que já tinha dito para ela, um anjo, que ela teria um filho, e o propósito. Aqui nós podemos ver o coração de mãe, de uma mulher, que talvez, sabendo o que viria para frente, não conseguia ver ali a realidade. É possível. E aí o texto finaliza desta maneira, versículo 51, então foi com eles para Nazaré, e a Bíblia deixa bem claro, dizendo, e eram-lhes obedientes. Então veja, o fato de uma mudança, de um comportamento, não quer dizer, filho, que o seu filho está sendo desobediente. Começa a observar, presta atenção nisso. Há pais que começam a dizer, não, já está saindo com fulano, já é espírito de rebeldia, vamos pôr a mão, vamos repreender. É umas coisas absurdas que a gente escuta. Ou então, pega a gente de surpresa. Pastor, essa criança tá terrível. Aí só fala coisa ruim na frente da criança. E eu disse, vou levar você no pastor para ele orar, para tirar esse negócio ruim. Olha que situação difícil. Você fica assim. E aí, com muita sabedoria, você tem que abraçar aquela criança e mostrar que o pastor não é aquilo que foi dito para ela, mas que é alguém que, como ele, já passou por aquela situação. O fato, querido, de às vezes um filho ou alguém te responder algo, né? Eu venho dessa cultura cristã, que tudo era rebeldia, você não pode falar nada, né? Então veja o texto. O fato esse comportamento de Jesus não tem nada de ser desobediente. A Bíblia deixa claro que ele era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Guardava o quê? Talvez essa atitude. Por que ele fez isso? Talvez aquela palavra que foi dito atrás. Nós nunca iremos saber. Mas o importante que o texto diz, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. O meu desejo para você nessa manhã, que você possa crescer e que possa entender que se você busca a Deus, naturalmente o seu comportamento vai mudar com relação às coisas de Deus, o seu olhar será diferente. Eu também queria que você, querido, tivesse o seu olhar e respeitasse aquela pessoa que está na sua casa. Não que desse ordem, não que você tem que pedir autorização, não estou dizendo isso, mas levar em consideração. Faça com que essa pessoa da sua família participe. Uma vez em uma reunião, nós chamamos uma família e aproveitamos e chamamos o filho, pequeno. E aí falou, nós vamos
Nós vamos falar de algum assunto aqui, aí a criança olhou e disse: fala de quê? Eu não estou sabendo de nada, olha só. Ninguém me comunicou nada. Estou falando de uma criança pequena, irmãos. Essa pessoa que está na sua casa, ou que nós como lideranças, né, diante daqueles membros, fazendo essa comparação entre pai e filhos, a gente precisa chamar para que você faça parte desse projeto. Se você vai pintar uma casa, envolva o seu filho na pintura, na escolha, na compra. Não ignore. Não é uma pessoa invisível. Se eu vou fazer alguma mudança aqui na igreja, eu preciso ouvir. Não só aqueles que estão à frente, mas ouvir você também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer em graça e estatura para a honra e glória do Senhor. Eu acredito que não só os adultos, mas as nossas crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, que já estão entrando na sua vida adulta, você pode fazer muita coisa na casa do Senhor, porque você tem uma missão. Deus te chamou para servir. Vamos estar de pé? Senhor, enquanto vamos cantar esse louvor, depois eu vou fazer uma oração. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sim, ó Deus. Sei que há de existir novo amanhã Preparado pra mim. Preparado pra mim. Amém. Amém. Eu quero fazer essa oração enquanto você escuta de fundo esta música. Será que você tem esquecido de alguém? Aconteceu com Maria e José. Pode acontecer conosco, querida. Preocupado em pagar tanta despesa, esqueceu do principal, a sua família. Será que como igreja nós valorizamos tanto aquela pessoa enquanto foi útil e agora por algum motivo nós esquecemos dela? Talvez você, como esposa ou como marido, pode também se sentir assim no seu lar, deixado para trás, esquecido. Nunca te falaram isso, mas é como sem palavras estão dizendo: você não vale nada, você é indiferente. Estando aqui ou não, a minha vida continua. Essas palavras machucam, elas ferem,
você tem uma missão. Você foi chamado pelo Senhor. E assim como essa família voltou em busca do seu filho, o Senhor enviou o seu filho Jesus para nos buscar. Aleluia. E o Senhor quer que você cresça. Tenha sua fé amadurecida. Use o seu tempo na casa do Senhor. E tenha compromisso em buscá-lo cada vez mais. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra. E que possa pelo menos encontrar um coração, Deus, sedento. Para que possa produzir bons frutos. Frutos de arrependimento. Frutos que tragam mudanças. Frutos que venham transformar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua casa. Senhor, que possa encontrar aqui pessoas quebrantadas, que quebrem essa barreira do orgulho e possa pedir perdão. Que possa parar para ouvir e dizer, não o que está errado, mas o que eu fiz, em que eu errei. E com o coração quebrantado, querido, poder ver a mudança na sua casa, entre os seus familiares. Que toda honra e que toda glória seja dado a Ti. Levante as suas mãos e diga: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Só por Ti, Senhor, diga: por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre, querido, creia, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Mais uma vez, diga: preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso, Senhor. Declare isso, igreja. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Declare: eu me rendo. Quero ouvir a igreja. Se você se rende, declare: eu me lanço
nossa história aos seus pés. Declare isso, Senhor. Quero todos os meus dias ao seu lado. Quero todos os meus dias te servindo, te amando, te honrando, te entregando tudo de mim. Você pode dizer isso? Você tem coragem para dizer isso? Amém? Diga isso. É maravilhoso. Eu dependo de ti, meu Senhor. Tu és tudo que eu mais preciso. Aleluia, minha torre forte, meu castelo, meu esconderijo. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna que sacia a nossa sede, que restaura a nossa alma, que nos faz avançar. És o meu abrigo, meu esconderijo, adorado, para sempre exaltado, santo e maravilhoso. O nosso coração se inclina a quem tu és. Ele está aqui, querido. Aleluia, aleluia. Obrigada por esse tempo, pela tua doce palavra, pela tua gloriosa presença em nosso meio. Leva-nos na sua cobertura. Se conosco logo mais à noite. Continua visitando, Senhor, teu povo no decorrer dessa tarde, falando, ministrando, operando milagres. Nós cremos em ti e descansamos nas suas promessas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória, minha gente? Aleluia, uma semana abençoada para você, uma semana de vitória. Fale com seu irmão, Deus te abençoe. Você que nos acompanha pelas redes sociais,